não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Bom, então vamos responder algumas perguntas aqui e talvez algumas perguntas deem a ocasião de complementar as explicações que foram dadas na primeira parte. Eu acho que é o caso aqui da pergunta do Hélio Rodrigues Pereira. A pergunta é muito comprida, então eu vou arbitrariamente dividi-la e vou responder só a primeira metade. Diz, quando você diz que não existe um princípio que unifica, no caso do computador, as propriedades do plástico, do circuito integrado, da lógica binária, isso me soa estranho por dois motivos. Primeiro, os circuitos integrados são concebidos de forma a representar as operações binárias que idealizam o funcionamento do computador. Segundo, o material plástico não faz parte da entidade computador, é um acidente. A entidade do computador é o processador, e isso pode ser feito com outros materiais. Existem esquemas processadores que não usam princípios eletrônicos, que não funcionam a partir dos circuitos integrados, mas de uma técnica chamada de fotônica, que por algum motivo é economicamente inviável. Mas existem protótipos que funcionam. Muito bem. Aqui, Hélio, o que está acontecendo é o seguinte, você está confundindo o que é o computador, o que é a ideia de computador, o conceito de computador. Quer dizer, o conceito de computador em si, ele não abrange nenhum material. Né? Mesmo porque, você diz assim, o circuito integrado é concebido de forma a representar as operações binárias. Eu digo muito bem, mas o circuito integrado não é feito de operações binárias, né? Ele implica o uso de vários materiais, tá certo? Metálicos, por exemplo, cujos princípios não se reduzem às operações binárias. Quer dizer, existe algum princípio que possa explicar ao mesmo tempo, né, a lógica binária e a metalurgia? Claro que não. Então pouco importa. Nós estamos falando o circuito integrado tem que se compor de algum material. Ele não é as operações binárias. As operações binárias são meras ações mentais que o ser humano pode fazer, tá certo? Mas, para representá-las materialmente, você precisa de um material. Caso contrário, você não teria a técnica, você teria apenas o conceito de um objeto possível. Tá certo? E exatamente o que caracteriza a técnica é que ela jamais se contenta com o conceito, mas ela é a realização do conceito. Então, vamos dizer, o conceito em si é apenas uma ideia, e nesse sentido, e a mera descoberta de uma possibilidade teórica é ciência, não é técnica. A técnica é a produção de um fato concreto. E esse fato concreto terá necessariamente que juntar vários elementos acidentais para poder produzir materialmente a ideia essencial visada de início. Quando você diz o plástico não faz parte do computador, é apenas um acidente, eu digo, mas o computador se compõe de acidentes. Ele não se compõe só de uma essência. Isso é apenas a ideia de computador que remeteria, última análise, à ideia do cálculo binário. O cálculo binário pode ser representado por risquinhos no papel, pode ser representado por pedrinhas, pode ser representado por qualquer coisa. Só que com rabiscos no papel e pedrinhas você não consegue fazer esse equipamento. Então, não faz sentido você dizer que isso não faz parte do computador porque é acidental. Todo e qualquer equipamento, tá certo, se serve da articulação acidental de processos causais que por si mesmo podem ser até acidentais eles mesmos.
Se você extrair os acidentes, sobra somente o conceito, a ideia. E isso aí não é tecnologia jamais. Então, veja, o cálculo binário é conhecido desde a China. Tá? E por que não inventaram antes o computador? Faltavam os elementos acidentais. Faltava você conseguir articular os acidentes de modo a poder imitar aquele cálculo materialmente. E é exatamente nisso que consiste a técnica. O cálculo binário em si não é técnica. Né? Então, aí vamos dizer, está havendo uma confusão entre o conceito e a coisa. Também entre ciência e tecnologia. Quer dizer, toda a técnica visa a produzir algum processo real, concreto. Tá certo? Não precisa ser necessariamente material, mas tem que ser concreto. Lembro aulas atrás, eu disse o que é um fato concreto. Né? É um acontecimento no qual a essência que o define vem associada necessariamente a uma multidão de acidentes. Então é isso que eu chamo de acidente metafisicamente necessário. Quer dizer, o acidente sem o qual aquele fato não poderia ocorrer, embora o acidente não tenha vinculação essencial com o acontecimento. Então, a técnica é sempre lida com o fato concreto, não com a mera ideia, né, o mero conceito. Então, quer dizer, o computador, ele não é apenas a ideia de computador, ele é uma máquina, um equipamento. E para construir esse equipamento é necessário você utilizar diferentes linhas causais absolutamente inconexas. Por exemplo, o fato de que o cálculo binário possa ser, vamos dizer, possa ser representado, tá certo? Pela circulação de impulsos magnéticos, né, num metal, uma não tem nada a ver com outra. Uma está apenas representando a outra. Quer dizer, essa é a mesma coisa que, por exemplo, as propriedades do alfabeto, de poder representar, juntando letras, formas, certos sons, e isso remete a certas ideias, que por sua vez remete a certos objetos, não tem absolutamente nada a ver com as propriedades físico-químicas do lápis e da tela ou da lousa em cima do qual você representa. Não é possível, você representa essas letras. Não é possível encontrar uma explicação comum, um princípio comum aos dois. Então, tanto faz, vamos dizer, sinais serem representados por riscos numa pedra ou ser representados pela circulação de impulso magnético num metal. Dá na mesma. Quer dizer que é como se você diz, olha, não há relação intrínseca entre o software e o hardware, há apenas a relação de representação, como a representação, vamos dizer, dos sons por sinais convencionais escritos. E é justamente esta impossibilidade de remeter o conjunto a uma explicação única que marca a diferença da técnica e da ciência. Quer dizer, aqui, os exemplos que você deu não constituem exceções de maneira alguma. É ao contrário, constituem ilustrações do que eu estou dizendo. Espero que agora tenha ficado claro. Se ainda não ficou, você insista no assunto, que nós vamos até o fim e eu te demonstro isso aqui sem a menor possibilidade de dúvida. O que você escreve em seguida já mostra exatamente isso. Isso parece o mesmo que dizer que a filosofia de Aristóteles não compõe uma unidade com as propriedades da tinta e do papel, que é impresso, e por isso não pode ser fundamentada em princípios. Eu falo, não há princípios comuns entre a filosofia de Aristóteles e a sua edição em papel. Porque o livro é um produto técnico. Né? E a filosofia de Aristóteles é outra coisa completamente diferente. Quer dizer, você não pode dizer que a filosofia de Aristóteles não é fundamentada em princípios, porque ela não pode ser impressa em papel mediante os seus próprios princípios. Né? Ou seja, a filosofia de Aristóteles é uma coisa e a técnica da impressão é outra. E não há, de fato, princípios comuns entre um e outro. Isso não quer dizer que a filosofia de Aristóteles não seja fundamentada em princípios. Vamos dizer, a sua impressão em livros não é fundamentada nos mesmos princípios que a fundamentam. E isso me parece uma coisa assim, óbvia, que senão o impressor, todo trabalhador gráfico, teria que ser um filósofo.
Isso não faz sentido. Né? Quer dizer, quando você manda, você escreveu a sua filosofia, quer dizer, escrevê-la já não é filosofia, a técnica de redigir já não é filosofia, é uma coisa já diferente. Né? Então, por exemplo, os princípios, vamos dizer, da estilística e da retórica não coincidem com os princípios da filosofia de Aristóteles. A filosofia de Aristóteles pode investigá-los, é claro, como ela pode investigar até mesmo a impressão, mas ela jamais poderá reduzir, vamos dizer, jamais poderá explicar a indústria gráfica pelos mesmos princípios em que ela se explica a si mesma. Tá entendendo? Então, aqui está havendo, de fato, uma confusão possível, tá certo? Mas, de maneira alguma, vamos dizer, o computador não constitui exceção a essa diferenciação que eu falei. Tá certo? E o que você diz mais adiante sobre a máquina de Turing não tem nada a ver com a história, porque tudo isso aí são concepções abstratas. E quando você diz... tudo que você está falando aqui sobre a máquina de Turing é sobre a teoria que a fundamenta. Né? A teoria que a fundamenta é uma coisa e a técnica de construí-la materialmente é outra, completamente diferente. E não tem como reduzir uma coisa a outra. Qualquer máquina é assim. Qualquer máquina, qualquer equipamento e qualquer processo. Tá certo? Por exemplo, vamos supor, a retórica é uma técnica, né? A técnica da persuasão. A técnica, agora, aqui tem a ideia da qual eu desejo persuadir as pessoas. Por exemplo, eu desejo persuadir as pessoas de que eu sou um santo, por exemplo. Né? Existe algum modo de você explicar a minha mesma santidade ou a minha maldade, tá certo? Pelos mesmos princípios que fundamentam a técnica retórica? De jeito nenhum. Então você vai juntar duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. E isto mesmo é que é a técnica. Por exemplo, a técnica da publicidade tem algo a ver com o modo de produção dos objetos que ela anuncia? Existe aqui, olha, aqui nós temos a mecânica de automóveis, aqui nós temos a arte publicitária que vai anunciar esses automóveis, e nós vamos reduzir uma e outra a princípios comuns. Não dá para fazer isso. Porque você está lidando com campos ontológicos especificamente distintos que só têm em comum entre si o fato de estarem dentro da realidade. Aí nós temos que lembrar aquilo que dizia Edmund Husserl. Não existe uma biologia dos triângulos. E não existe uma trigonometria dos leões. Quer dizer, são campos que estão absolutamente separados. Você só pode conectá-los na realidade, não na teoria. Ora, conectar as coisas na realidade é o que nós chamamos de técnica. Conectá-las na teoria, quer dizer, reduzir fenômenos diversos a um princípio comum, é o que nós chamamos de ciência. Então, são operações exatamente opostas. Agora, quando você diz que o material do qual se compõe o computador é apenas um acidente, se você remover todos os acidentes, sobra apenas a ideia de computador, sobra a essência do computador. É isso? Mas acontece que a essência não é um produto tecnológico. Não existe uma fábrica de essências de computador, existe. Então, não confunda a técnica real com a mera ideia. A mera ideia, enquanto você está na mera concepção, você está em ciência. Por exemplo, você pode reduzir uma infinidade de cálculos diferentes ao código binário. É isso que se você não fizesse isso, não podia ter um computador. Você reduz não só uma série de cálculos diferentes, mas você reduz uma série de procedimentos cognitivos diferentes a um código binário. O que é isso aí? É técnica? Não, isso é ciência, meu filho. Eu defini no começo. Ciência é a redução
de uma variedade de fenômenos a um princípio comum unificador. É sempre assim. Mas, então, o resultado final de uma ciência é uma proposição, uma teoria, quer dizer, um conjunto de proposições. O que será a lógica binária? Um conjunto de proposições. Tá? Então, não confunda computador com essência de computador. Então, espero que tenha ficado claro. Quer dizer, mas é uma observação. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.